E aí, tudo bem? Bora mergulhar numa final que, nossa, parou o Rio de Janeiro. O Fla-Flu que decidiu o Campeonato Carioca de 2026. Foi um jogo que tinha tudo pra ser histórico e, olha, entregou mais do que o prometido, com emoção até o último segundo. Vamos entender direitinho como essa história se desenrolou. Pois é, vamos começar logo pelo clímax da coisa toda. Depois de 90 minutos de uma briga de gigantes lá no Maracanã, com muita tensão, o placar simplesmente não saiu do zero. E aí, o maior clássico do Rio teve que ser resolvido do jeito mais dramático e, por que não dizer, cruel que existe, na disputa de pênaltis. E o placar final das cobranças foi esse aí, 5-4 pro Flamengo. Uma vitória conquistada na unha, sabe? Nos detalhes, com a balança pesando pro lado rubro-negro numa conclusão que foi, assim, de tirar o fôlego e que coroou o grande campeão carioca. Olha, toda disputa de pênaltis parece que tem um roteiro pronto para consagrar alguém, né? Aquele jogador que cresce, que se agiganta bem na hora da maior pressão. E essa final, essa final seguiu o roteiro à risca. Vamos dar uma olhada em quem foi o grande nome dessa conquista. E o nome da fera é Agustín Rossi. O goleiro argentino do Flamengo se transformou numa muralha, simplesmente o protagonista do título. A atuação dele ali, na marca da cal, foi o que decidiu tudo. Essa sequência aqui mostra bem a montanha-russa que foi essa disputa. Começou tudo com o Fluminense na frente. O experientíssimo Fábio pega o pênalti do Luiz Araújo. Aí o lado tricolor do Maracanã veio abaixo, claro. Só que a resposta do Flamengo foi na mesma moeda e imediata. Rossi vai lá e pega a cobrança do Guga. Tudo igual de novo. E aí, no momento crucial, com a pressão lá no teto, Rossi brilha mais uma vez. Ele defende o pênalti do Otávio. Foi a defesa do título, né? Dali em diante, o caminho ficou livre para o Flamengo converter o seu e, enfim, soltar o grito de é campeão. Mas, beleza. Como é que essa final épica foi parar nos pênaltis? Pra gente entender isso, a gente precisa, como se diz, rebobinar a fita e dar uma analisada no que rolou nos 90 minutos de bola rolando. E o placar do tempo normal foi esse aí, um teimoso 0-0. Apesar da rivalidade gigante, das chances que apareceram e de toda aquela intensidade que só um Fla-Flu tem, nenhum dos dois times conseguiu fazer a rede balançar. E com isso, toda a responsabilidade ficou para a marca do pênalti. Esse slide aqui ilustra bem a dinâmica do jogo. Foi um clássico com duas caras bem diferentes. Na primeira etapa, o Flamengo foi melhor sem dúvida. Controlou a bola, ditou o ritmo e criou mais. Só que aí, no segundo tempo, o cenário virou de cabeça para baixo. O Fluminense voltou diferente do vestiário, com outra postura, mais agressivo, marcando em cima e botando o Flamengo numa situação bem desconfortável. Isso equilibrou totalmente o jogo e deixou tudo em aberto. E olha, não foi por falta de oportunidade que o gol não saiu, viu? O Flamengo chegou perto com o Samuel Lino, que foi travado bem na hora H, e com o Pedro, que parou numa defesaça do Fábio. O Fluminense também ameaçou, principalmente num chute do Serna. No segundo tempo, o negócio esquentou. O Lucha Costa obrigou o Rossi a fazer uma defesa espetacular, quase um aviso do que ele faria mais tarde. Mas a chance mais inacreditável, aquela de botar a mão na cabeça, foi a do Arrascaeta. Sozinho, na pequena área, ele conseguiu cabecear para fora. Um desses lances, qualquer um deles, e a história seria outra. Uma conquista desse tamanho vai muito além de levantar o troféu. Uma vitória num Fla-Flu que vale título, ecoa na história do clube, na glória da torcida e, claro, reflete também num retorno financeiro bem importante. E que história a do técnico novo, hein? Leonardo Jardim foi apresentado na quinta-feira e de repente precisou de um jogo só, uma final, para ganhar o primeiro título dele no comando do Flamengo. É um começo de trabalho que não podia ser mais perfeito e que já entra para a história do clube. Esse gráfico aqui ajuda a gente a entender a dimensão histórica do feito. Com essa vitória, o Flamengo chega à incrível marca de 40 títulos do Carioca. Com isso, se isola ainda mais como o maior campeão do estado. O Fluminense continua com 33, então essa diferença na hegemonia rubro-negra na competição só aumenta. E é claro que um título desse peso vem com uma bela premiação. Só pela conquista da final, o Flamengo levou para casa esse valor aí, ó, 10 milhões de reais pagos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Mas o valor total que entrou nos cofres é ainda maior. Dá para ver aqui na tabela que se a gente somar os prêmios por passar das quartas e das semifinais, o Flamengo acumulou um total de 16 milhões de reais. E o Fluminense, mesmo com o vice-campeonato, também não saiu de mãos abanando, muito pelo contrário. Juntando com o título da Taça Guanabara, o clube teve um retorno excelente, fechando a conta em 12 milhões. Bom, com o Carioca decidido, a temporada continua a todo vapor. Não tem muito tempo para festejar ou para lamentar, não. O calendário aperta. Vamos dar uma olhada no que vem pela frente para esses dois gigantes do Rio. O ritmo é esse. O Flamengo, já com a faixa de campeão, encara o Cruzeiro em casa e logo depois tem um clássico quentíssimo contra o Botafogo. Pro Fluminense a vida também não tá fácil. Tem viagem para encarar o Remo, depois pega o forte Atlético Paranaense em casa e para fechar a sequência tem o clássico contra o Vasco. Haja fôlego! E para fechar, fica essa pergunta no ar para a gente refletir. Com um técnico novo chegando e já sendo campeão de cara, e com o clube aumentando a sua vantagem histórica no estado, será que essa conquista é o pontapé inicial de uma nova e longa era de domínio do Flamengo? É uma boa pergunta, e só o tempo e o desenrolar da temporada vão poder responder.